A gente segue adiante aqui no nosso Morning Show, pessoal, 10 horas e 44 minutos. E ontem, durante o feriado de Corpus Christi, quem protagonizou o encontro juntos, diretamente de Goiânia, capital do glorioso estado de Goiás, foi o ex-presidente Jair Bolsonaro e o governador Ronaldo Caiado. Meus amigos, um dos candidatos à eleição presidencial de 2026, postulante a seu sucessor de líder da direita, dada a inelegibilidade ainda presente do ex-presidente Bolsonaro, mas tem movimentado a direita. Realmente está uma corrida de jockey, realmente de cavalos aí para ver quem realmente toma essa dianteira. E apesar das grandes expectativas, pessoal, parece que o encontro tratou apenas de questões locais. Caiado quer eleger o vice, o Daniel Vilela como próximo governador de Goiás, lembrando que o próprio Bolsonaro contra o Caiado, na eleição para a Prefeitura de Goiânia, apoiaram candidatos distintos e isso gerou um banzé imenso. E claro, a gente já está vendo também para o Senado goiano vai dar o que falar. Há realmente especulações, Henrique Kriegner, de que Gracinha Caiado, primeira-dama goiana, poderia ser uma postulante a uma vaga, uma cadeira no Senado Federal, assim como Gustavo Gayer, deputado federal atualmente, e mais da base bolsonarista militante. Como é que você está vendo esse momento aí dessa talvez nova dupla sertaneja aí, Jair e Ronaldo? É interessante, né, Marinho, porque a gente tá vendo o Caiado, por um lado, desde o início ele fala: eu sou pré-candidato, independente da decisão do Bolsonaro. Se o Bolsonaro quiser me apoiar, se não quiser, eu tô lá. E do outro lado, o Bolsonaro dizendo: olha, eu sou o candidato, mas se a minha inelegibilidade continuar, eu vou apoiar alguém que tá junto comigo. Que não, dentre os governadores, dentre aquela ala, talvez o Caiado é o mais distante disso tudo, porque ele sempre se declara independente. Eu tô falando ideologicamente, ou em termos de políticas públicas ou coisa do tipo, mas ele sempre se declara absolutamente independente. Agora, numa entrevista recente, ele disse: eu tenho 40 anos de vida pública, não sou político que fica em rabo de saia de ninguém. Essas foram as palavras que ele usou. Então, no mínimo, óbvio, mostra aí mais um alinhamento da centro-direita-direita, de que tá vindo forte para 2026, mas eu não arriscaria dizer que mostra um alinhamento entre os dois, de um projeto único para 2026. Eu acho que isso é uma possibilidade que a gente pode até considerar descartada. Eu acho que mostra um pouco o Bolsonaro, assim, ele sabe que o candidato da direita que for ser forte e competitivo tem que ter o aval do bolsonarismo. Então, o que ele está fazendo falando ali com todos que estão à frente, que estão sendo especulados potenciais presidenciáveis e acenando, e acho que ele vai jogar com isso. Quem tem o nome e o movimento é o Bolsonaro. Não tem como negar. E o candidato viável da direita forte terá que ter o seu aval, a sua bênção. Ontem também vimos aqui uma grande movimentação do Tarcísio, outro nome que especula-se ser um presidenciável aqui, fazendo uma marcha, né, no feriado. Fez um discurso, estava ali com a bandeira de Israel, bastante aliado com a direita. Também outro nome forte, que também precisará, se for ter uma candidatura viável, ter o aval do bolsonarismo. Sérgio Zagalini, as costuras a nível nacional rumo a 2026 estão a todo vapor. Quem só não vê quem não quer, 2026 já começou faz um bom tempo. Agora, vale a pena a gente mencionar aqui que essa não é maluquice ou teimosia a estratégia do ex-presidente Bolsonaro seguir se apresentando como o eventual candidato, apesar da sua inelegibilidade, que vai, ao que tudo indica, permanecer intacta até o final. Há de se lembrar que ele está seguindo à risca, ipsis literis, a estratégia Lula 2018, que realmente levou a candidatura dele até o prazo limite ali da homologação de uma substituição de candidatura, quando o Haddad entrou no lugar dele. Talvez o Bolsonaro queira, até como cálculo político e cacifar ali o passe dele, ele está adiando isso ao máximo, apesar de fazer esses acenos para diferentes governadores. Concorda? Concordo, e explico além. A diferença do que o Lula fez do que o Bolsonaro está fazendo se dá em razão do eventual... O sucessor, exatamente. Exato. A questão do Tarcísio ser possivelmente o indicado é fundamental. Mas eu ainda acredito que existe a possibilidade de Bolsonaro conseguir reverter, porque se a gente lembrar os motivos pelos quais Bolsonaro se tornou inelegível, é um absurdo por causa de reunião com o embaixador. Então, existe um clamor popular, Bolsonaro sabe disso, quem
o apoia, quem faz a estratégia política dele, sabe que é necessário continuar insistindo de que ele está sendo sim injustiçado, e isso vai fazer com que, caso ele não consiga homologar a sua candidatura, o nome que ele cacique, que ele indique, que possivelmente será o de Tarcísio, por mais que o Ratinho, o Zema, os governadores que não podem mais se reeleger, porque já tem 2 mandatos, o próprio Caiado, eles não têm essa força, esse apelo popular. O Caiado, ele é o governador mais rico do Brasil. Isso é uma condição interessante, porque a política envolve dinheiro. A nível de pessoa física. A nível de pessoa física. E isso não significa nada, mas é mais importante ele ser cacique partidário, e aí sim, Kriegner, por isso que ele se destaca como pré-candidato à presidência. Porque é importante o União Brasil apontar isso. O União Brasil fazia parte do governo até União Brasil é um saco de gatos, Zagalli. Mas o União Brasil, ele precisa fazer isso para manter a relevância dele. Hoje o União Brasil tem apoio ele faz parte do governo federal, mas ele já sinalizou que ele não estará junto com o PT e com o PSB. Mas tá junto com o PP, seja, a coisa embaralhou. E o Caiado não é unanimidade nem mesmo dentro do União Brasil. Mas estranho, e né? também no PP, né? Mas ainda assim, o União Brasil bancou uma candidatura ali figurante da Soraya Tronic, senadora Soraya Tronic, em 2018. O que faria sentido dessa vez deles talvez recuarem e não irem adiante com a candidatura própria? A federação com o PP acho que vai considerar bastante. Vamos lembrar que a gente tem Ciro Nogueira na presidência do PP e possivelmente até da federação. E o Ciro é um dos aliados mais fiéis ali do presidente Bolsonaro. E o Rueda, na época, ele tinha ali uma disputa de braço dentro do União. Rueda, para quem não sabe, presidente nacional do União Brasil. Do União Brasil. Agora a coisa está um pouco mais pacificada. Então existe uma ala dentro do União que não está junto com o Caiado ainda. E a tendência que você comentou sobre as eleições já começaram, assim que terminou a eleição municipal de 2024, os blocos partidários começaram a se reunir. O que a Maria comentou do Tarcísio é fundamental, porque o Tarcísio é do Republicanos, o União Brasil está com o PP, o MDB está se alinhando, o PSD do Kassab também. Eu vejo que, na verdade, o Lula e o PT tá ficando isolado com o PSOL, o PSB, e isso é muito ruim para quem pensa numa reeleição. Existe a possibilidade até mesmo, eu cogito, do Lula, caso essa rejeição dele continue muito alta e a inflação comendo o bolso do brasileiro, dele sequer disputar uma reeleição para não sair por baixo. Ele vai, para mim, só colocar um elemento, Luciana, por favor, que ele vai se lançar por falta de opção política. O Haddad. Porque... Não, mas o Haddad já foi testado na urna. Já foi testado e já viram que não vai resultar em nenhum êxito político. Já viram. Porque as eleições de 2026 já estão batendo a porta. Eu concordo. Então, essa visita que foi feita do ex-presidente Bolsonaro ali ao Caiado, ela já é um movimento político preparando para o ano que vem, 2026. Ele quer ser, ainda que se mantiver a inelegibilidade, ele quer se mostrar como essa liderança política que vai congregar essa ala conservadora desses governadores eu concordo com você, só que em relação à questão da sucessão, o PT cometeu um erro gigantesco. O PT não fez sucessor. A única alternativa que o PT tem hoje é o Haddad. Como diria Ciro Gomes, o PT é que nem sombra de mangueira, não cresce nada embaixo. O Lula, no caso, né? O Lula. Mas, enfim, eu queria só trazer aqui, da perspectiva do governador Ronaldo Caiado, querendo ou não, foi o primeiro pré-candidato anunciado, só partindo para uma conclusão aqui, no sentido de que os movimentos recentes dele foram no sentido de deixar claro que dará um indulto ao presidente Bolsonaro, caso seja necessário, e também anistia ampla, geral e restrita como primeiro ato de governo dele. Como um claro aceno, alguns vão dizer desesperado, outros vão dizer pragmático, rumo à base bolsonarista. E, claro, é impressionante como esse tabuleiro é fluido, dinâmico, como um movimento pode neutralizar e cancelar o outro, até porque, será que na cabeça do governador Tarcísio de Freitas pode ser o grande movimento da vida dele? Altíssimo risco e altíssimo retorno, dado que ele tem uma reeleição praticamente garantida aqui em São Paulo. Querem comentar? Eu queria rapidamente comentar, você falou aí do Ciro, né? Existe também, especula-se que o Ciro saia candidato ano que vem, outra frente para a esquerda ali mais desenvolvimentista, como diria nosso amigo PP aqui defendendo o Ciro, cadê ele? E por último, queria falar, Marinho, eu também... Argumento periférico. Eu queria só mencionar, eu tive a chance de encontrar o Ronaldo Caiado num evento e eu escutar melhor um pouco a atuação deste governador com relação à pauta de segurança em Goiânia. E o que nós conversamos? Parece que eles fizeram um trabalho bem bom em Goiânia com relação à segurança, que é uma pauta nacional também relevante, como você mencionou aí, o que você trouxe da questão da anistia e tal, mas é importante dar uma investigada melhor nisso. Ele bota aquele olhar 43 dele de vilão de novela ali, do bonitão do Cerrado e fala...
em Goiás. Ele não consegue falar Goiás, né? Goiás. Em Goiás, ou bandido muda de profissão ou muda de estado. Ou muda de estado. É isso aí. Esse é o grande dilema dele. Zagalina, eu vou precisar mandar para um rápido break aqui, claro. 2026 já começou, meus amigos. Faltam um pouco mais de 500 dias até realmente o pleito e traremos aqui todos os capítulos alucinantes, alta temperatura e pressão na cobertura do Morning Show e, claro, da Jovem Pan.